Então, povo, hoje é segunda-feira. Eu estou completamente descabelada, mas eu precisava vir aqui começar esse vlog, porque senão não ia ter vlog na semana. E assim, tô lendo nessa segunda-feira, se eu conseguir pegar este livrinho, que eu já estava lendo antes, mas que eu tinha lido tipo 15 páginas. Hoje eu tentei dar um gás nele, até cheguei na página 72, ele é um livro de 270 páginas. E ele tem um clima muito gostosinho, muito realmente anos 80, muito Atari, muitos jogos da década. E eu tô gostando. Mas assim, por enquanto ele ainda não me fisgou completamente, entendeu? Eu tô lendo, ele tem um ritmo rápido, ele prende você, entendeu? Mas assim, ele não fisgou em relação à narrativa. Porque o personagem tá em uma situação ali que eu fiquei meio que blé, sabe? E a não ser que aconteça alguma coisa muito interessante nesse meio aqui da história onde o personagem, ou os personagens estão. São 3 meninos, tem um protagonista, mas na verdade são 3 garotos e uma garota. E se ficar nessa mesmice que ele parou agora, nesse momento da história, eu acho que, não sei, só se tiver um big boom aqui pra poder ficar interessante. Então assim, eu vou tentar chegar até a página 100 desse livro ainda hoje. E daí vai ser mais ou menos a hora que eu apago tudo para as crianças deitarem. E aí eu vou ter que pegar alguma coisa no Kindle. Vou ver o que tem no meu Kindle para poder começar a ler. Eu já tenho começado no Kindle esse livrinho aqui da Sofia Kinsella. Vou botar foto para vocês, porque a Sofia Kinsella pra mim é diva, né? Parece livro dela, eu estou lendo. Mas por enquanto tá numa vibe bem não Sofia Kinsella, sabe? Quando o livro tá muito sério, não sei, eu não tô acostumado com a Sofia escrevendo livros assim. Apesar de que eu acho que os últimos 2 livros que eu li da autora, ele tem uma pegada um pouco mais séria do que o normal, né? Do que Fiquei com Seu Número, do que Menina de 20. Enfim, mas aí eu acho que eu vou continuar a ler ele. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Em breve eu venho atualizar vocês de mais alguma coisa. Vamos fazer outro update, né, das minhas leituras. O que eu consegui de ler de ontem pra cá. Hoje é terça-feira, são mais ou menos 2 horas da tarde. E eu consegui dar uma adiantada em algumas coisas no trabalho hoje, porque eu fiquei mais parada, teve pouco serviço. Então deu pra adiantar algumas coisas de leitura. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu consegui ler. Então, ontem à noite eu tinha terminado na página 102, 101, 102 de Fortaleza Impossível. Consegui chegar até 150, que era a minha meta pra hoje. Eu quero acabar esse livro até o final de semana. Mas eu acabo porque ele tem 270 páginas, eu preciso de 2 dias, no máximo 3, para acabar esse aqui. Cheguei até a página 60 de Monique. É um livro de 300 páginas, 300 e pouquinho, 310 no máximo. Eu não tô me colocando muito meta para isso aqui, eu quero acabar até o final do mês, então tenho essa semana e a próxima para acabar Monique. Mas como eu só tenho 4 livrinhos para acabar esse mês, contando com Fortaleza Impossível, então acho que fica mais fácil, eu me dedico mais a ele na semana que vem. Ferreiro do Bosque Grande. Eu tô na página 27 desse livro, empaquei, minha gente, empaquei assim absurdamente, mas também vai ser um livro que eu vou pegar na semana que vem, junto com Monique, pra tentar dar um gás e terminar, porque, minha gente, pelo amor de Deus, um livro fininho, é Tolkien, meu autor predileto, eu tenho empacado desse jeito, enfim, semana que vem. E o outro que eu tô lendo, eu acho que se chama HQ, minha gente, eu nunca sei a diferença entre HQ e graphic novel, mangá, não sei, não me perguntem que eu não entendo disso. E aí eu tô lendo Sopa de Lágrimas, que é um livro que já tá aqui um tempo do cacete. E agora que eu peguei pra ler, eu cheguei na página 15, mas é um livro bem gordão, tá? Não sei se eu vou conseguir acabar esse mês ainda, queria muito. Mas vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Eles pegou no sono agora, hoje é quarta-feira. É mais ou menos 1h30, entre 1h30 e 2 horas da tarde, que é mais ou menos essa hora que ela pega no sono, que ela cochila mesmo. E aí eu vou passar um update do que eu li da última vez que eu falei com vocês, esse vídeo de atualização pra cá. Pensei que ia pegar mais o Fortaleza Impossível, mas na verdade só peguei 5 páginas dele, acho que 5, entre 5 e 10. Sai daqui que o sol tá começando a matar. Entre 5 a 10 páginas dele, de 5 a 10 páginas dele, mas acabei não levando pro trabalho porque eu queria menos volume na bolsa e eu acabei levando o Ferreiro do Bosque Grande, que eu li, mas li bem pouco, eu li umas 10 páginas também. Apesar de ser um livro pequeno, né, e teoricamente de leitura rápida, porque ele tem letras confortáveis, a fonte confortável de leitura, é uma fantasia de Tolkien e ela demanda mais do leitor.
Eu fico pensando, eu tava pensando nisso inclusive ontem, que eu tinha mais facilidade de ler livros mais difíceis quando não tinha tanta pressão para ler o próximo, entendeu? Quando não tinha tantos livros acumulados, dizer, vamos ler mais, tem mais para ler, eu preciso acabar logo esse para poder ler mais rápido o próximo. E com a quantidade de livros que tenho acumulado na estante para ler, isso é sempre uma pressão nas minhas costas, dizendo, olha, você tem muito livro para ler, termine esse aí logo. E em vez de ter o efeito que se espera, de você acelerar a leitura, tem um efeito contrário. Então eu li O Senhor dos Anéis muito mais fácil na época, muito mais rápido. Foi complicado, foi difícil, mas foi muito mais rápido, muito mais fácil do que se eu pegasse hoje em dia. E eu penso que seria do mesmo jeito com Harry Potter. Harry Potter devorava os livros de Harry Potter de um dia para noite. Os livros eram imensos, os últimos livros de Harry Potter, mas eu comia de um dia para noite. E hoje em dia, se eu fosse pegar para ler, eu tenho certeza que eu não leria na mesma velocidade. E não porque eu já conheço a história, mas porque eu fico me obrigando a ler o próximo e eu fico impaciente para aquela história que eu tô lendo. Funciona muito mais com fantasia nesse quesito. E com clássicos também, porque quando eu não tinha blog, quando eu não tinha essa pressão para ler mais livros, eu conseguia ler clássicos tranquila. Hoje, meu Deus, é uma dor de cabeça para ler um livrinho de 200 páginas. Sabe o que é engraçado desses livros do Tolkien? É que a gente tem muito material, né, escrito, a história em si do livro, mas tem muito apêndice. Então, com O Senhor dos Anéis, tinha muito apêndice. E eu era completamente apaixonada, porque Tolkien pensava nos mínimos detalhes, assim, inclusive sobre como é que eu posso dizer? A genealogia, né, dos personagens. Então, no final do Senhor dos Anéis, você sabe, você vê e enxerga a árvore genealógica do Frodo, do Merry, do Pippin, do Sam, do Aragorn, do Legolas, do Gimli. Você enxerga a estrutura de família de todos eles. Isso eu tô falando assim do básico, porque os apêndices dos livros do Tolkien às vezes são maiores do que os livros do Tolkien. E é o caso de Ferreira do Bosque Grande, que o livro, o texto mesmo, vou dizer a vocês quando ele acaba. Ele acaba na página 48 de um livro de 160 páginas. São 120 páginas de apêndices, minha gente. Então eu tô na página 64. Eu vou continuar lendo aqui mais um pouquinho, que eles dormiram, eu não tô afim de fazer mais nada, além de ler mesmo agora. Terminei de assistir a série que eu tava assistindo, que era aquela Requiem. Então eu vou continuar lendo. Deixei Ferreiro de lado um pouco, porque ele entrou numa parte ali bem cansativa, e para não perder o ritmo de leitura, porque eu preciso dar gás nesses livros, desculpa, que eu ainda tenho acumulado, eu peguei o Munique para dar continuidade. E, gente, é muito incrível, assim, como a gente consegue, quando a gente lê um romance histórico desses, e a gente se enxerga no começo, né, nesse caso de Munique, no começo da Segunda Guerra Mundial. O motivo que levou, que começou, não é exatamente o motivo pelo qual começou, é depois do motivo pelo qual começou a guerra, como as coisas eclodem, né? Como é que os outros países entraram, como é que foi essa discussão para poder o país entrar. No caso específico desse livro, no começo dessa história, a gente acompanha a visão dos britânicos, né? Como é que os britânicos acabaram entrando nessa situação, por que eles entraram, né? E a gente entende muito de política internacional aí no começo desse livro. Eu tô bem no começo mesmo, página 60. E a gente vê como é forte, né? Como é que isso é importante, que você pensa, porra, velho, mas por que o país entrou numa guerra dessa que estava tão longe dele? Mas aí a gente entende que existem tratados, existem acordos, e que talvez se o país não entrasse naquela guerra específica, naquela situação específica, muito mais ia se voltar contra ele. Enfim, é uma linha muito tênue, muito fina, e a gente acompanha aqui como Chamberlain, não sei como é que fala, que é o ministro da época. Ele sentiu o peso disso nas costas, né? Enfim, isso aqui tá incrível, esse livro. Queria estar conseguindo ler mais, mas é um livro que exige muito da cabeça. Ele é muito cansativo por se tratar de um assunto mais histórico. Mas eu tô adorando mesmo. Bom, vamos lá. Hoje é sexta, hoje é quinta. Hoje é quinta.
E vamos fazer um update. Eu ia falar com vocês mais cedo, mas o dia passei tão na preguiça, minha gente. Tão na preguiça que se eu pudesse deixar meus filhos com fome, eu já tinha deixado. Porque hoje eu não tô com coragem pra muita coisa, não. Então eu passei o dia lendo. Eu aproveitei a minha preguiça de um modo positivo e passei o dia lendo. O que é que aconteceu? Ontem à noite mesmo, se você me acompanha pelo Instagram, você viu. Se não, me acompanhe lá. Eu terminei o Fortaleza Impossível. Meio que o autor fez no finalzinho dessa história. O meio dela realmente é bem blé, mas ele me ganhou no final. Ele me ganhou no começo e me ganhou no final. Então é um livro válido. Não é um livro 5 estrelas, mas é um livro 4 estrelas, 4 estrelas e meia, enfim. Gostei bastante dele. Outro que eu terminei, esse eu terminei hoje, foi o Ferreiro do Bosque Grande. Tava faltando só uma parte dos apêndices. Os apêndices você acaba lendo mais rápido. Então acabei, só pra concretizar meu amor por Tolkien, né, minha gente, isso aqui. Outro que eu acabei hoje, que também não estava faltando muito, era o Munich. Minha gente, isso aqui é uma aula de história. Se eu não conhecia nada sobre esse acordo de Munique, agora eu sei tudo. Eu sou um especialista sobre o Tratado de Munique. Isso aqui é ouro. Aí o que acontece? Eu peguei muito livro. Li esse mês 2 fantasias. Li esse mês 2 romances de época, né? Que foi pro evento. Ali esse livro que ele é mais YA. Aí no começo do mês eu li A Canção das Águas, que é uma fantasia. Li o do Tolkien, que é uma fantasia, mas isso aqui é uma fantasia que ele supera qualquer nível de fantasia que já existe na face da Terra. Então eu considero isso aqui um gênero próprio. Tolkien tem um gênero próprio, esse aqui é tolkiano. E li um romance histórico. Então eu senti falta de uma fantasia novamente, porque eu sou movida a fantasias. E aí peguei uma na estante, que foi A Caçadora de Dragões. E minha gente, em uma sentada, eu cheguei na página 150. Eu parei agora pra ajeitar a comida dos meninos, eu vou tomar um banho, ajeitei um pouquinho um quarto aqui e vou voltar pra ler. Vou voltar pra ler porque isso aqui tá uma delícia. Eu espero que ela termine tão bem como ela começou, porque ela realmente começa bem essa história. E dei uma adiantada em Sopa de Lágrimas, que é essa HQ. HQ que chama, minha gente? Não sei. Cheguei na página 33. Eu achei que fosse mais rápido por ser uma HQ, mas eu tenho muita dificuldade com esse tipo de leitura, então eu fico procurando de onde vem o balãozinho, quem é que tá falando. E são muitos personagens. Eu não sei se vocês já leram isso aqui, mas a estrutura é como se fosse uma vila. Lembra muito Cortiço, da Luiz de Azevedo. Então são muitos personagens e você, para lembrar quem é quem, assim, bagunça um pouco na cabeça. Mas eu tô adorando esse aqui, tô lendo bem devagarzinho. Vamos lá, na fé de Deus a gente acaba. Quero acabar até o final do mês esse. E já eu acabei todos os outros da minha pilha da meta. Eu quero acabar a Caçadora de Dragões, mas eu tenho pra mim que eu acabo isso aqui amanhã, no máximo, no sábado. Então vamos lá, amanhã eu volto pra conversar com vocês. Até lá. Hello. Hoje é sábado. Eu não vim falar nada pra vocês sobre leituras de ontem, porque na verdade eu vim pegar pra ler, já era quase 10 da noite. Então eu não tive como sair do quarto muito tarde pra dizer a vocês o que foi que eu consegui ler. Mas ontem mesmo eu consegui acabar o Caçadora de Dragões, que é esse aqui. Que, gente, eu amei esse livro. Vocês viram como eu li esse livro rápido. Eu gostei de verdade desse aqui, com muitas ressalvas em relação à continuidade da história. Teve uma partezinha ali no meio que eu tenho uma certa queixa, mas eu vou falar pra vocês na resenha sobre isso. Mas, assim, de um resto, de um todo, pra mim foi um livro 4 estrelas e meia pra mim, que só pecou ali por causa do meio. E porque, simplesmente, o segundo livro dessa série não é sobre essa protagonista do primeiro. A gente não vê essa protagonista do primeiro, a gente vê uma parte de uma história de um passado. E a gente vê partes da história do que acontece aqui, só que pelo ponto de vista de uma outra personagem, que é a Roa, que é uma pessoa que tá ali envolvida com a história, que na verdade é um personagem coadjuvante da história, que sim, tem uma história de vida que parece ser interessante, que você fica curioso, mas eu não quero um livro inteiro sobre ela, amigo, eu quero um livro inteiro sobre isso aqui, a continuação disso aqui. Eu quero saber o que acontece com Asha, com Tolkien, entendeu? E gente, Roa! Agora não, minha gente, escreva um prequel depois, um spin-off, eu sei lá, qualquer outra coisa faça sobre essa protagonista, sobre essa personagem, sendo protagonista de um outro jeito. Vocês sabem que eu não gosto de livros que repetem um ponto de repetem a mesma construção da história, só que pelo ponto de vista de outra pessoa. Não gosto. Então, assim, não sei se eu vou ler o segundo disso, apesar de ter amado o primeiro. Vamos lá atualizar essa bodega. Domingo, estamos no domingo, devem ser umas 8 horas da noite.
Hoje eu não rendi muito com leitura, tá? Mas ontem eu consegui ler antes de dormir, então eu li A Última Canção de Bilbo. Eu até comentei no Instagram, então se você não segue no Instagram, segue lá, porque nos stories você fica sabendo tudo no tempo real, né? Do que eu tô lendo sempre, o que eu tô achando. Então eu li A Última Canção de Bilbo, que foi um verdadeiro deleite. Ler as coisas do Tolkien é sempre um deleite, assim, e esse mês foi uma estapeada de Tolkien, porque tanto eu li O Ferreiro do Bosque Grande, como eu li A Última Canção de Bilbo. E é sempre nostálgico para mim ler os livros dele, mas é apaixonante, como eu já disse pra vocês, é transcendental, assim, a experiência de ler Tolkien pra mim, né, é o meu autor favorito, vocês sabem disso. E hoje eu peguei um pouquinho, bem pouquinho, do Mistério de Chalk Hill, Mistério em Chalk Hill, que é esse livrinho da Suzanne Goga, que é uma alemã, né, então assim, apesar da personagem estar indo para um território inglês, né, que é o que eu tô mais acostumada, ela é alemã, então eu acredito que ela vai levar muito da cultura, assim, alemã dela para essa nova casa, onde ela vai ser preceptora, ela vai ser professora dessa menininha. Vamos ver aqui, por enquanto tá bem relax. Mas o que você tá comendo, filha? Biscoito de novo? Tá bom. Tá comendo biscoito, né? Tá bom. Mas como esse vlog começou na segunda, amanhã que é segunda, que se completam, né, os dias certos, eu fecho. Então, amanhã eu volto pra dizer a vocês se eu consigo, o que eu consegui mais ler disso aqui, se eu consegui ler algum e-book, porque eu tô lendo vários livros, né, no Kindle. Então é isso aí, até amanhã. Dá tchau, mamãe. Tchau. Em Chalk Hill. Então, vamos lá, fechar esse vlog, né? Hoje é segunda-feira, dia 25. Consegui ler mais um pouco hoje de manhã do Chalk Hill, então eu cheguei na página 71 deste livro aqui. Mas ele tem uma leitura mais lenta. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais ágil, como A Casa Assombrada foi pra mim, mas não, ele realmente tem um clima mais lento, você demora ali para se acostumar com a escrita da autora. Eu não sei se pela questão dela ser alemã, ela tem um estilo de narrativa diferente, enfim, não sei. Então eu vou demorar além desse livro. Eu já sei que não vai dar para ler ele direto, que eu vou ter que sair realmente intercalando com outra coisa, então eu vou pegar algum outro livro que seja mais leve para ir intercalando com ele. Mas assim, até então eu tô gostando, apesar de estar tendo um pouco de dificuldade com a escrita dela, eu tô gostando bastante. Então é isso, gente. Vamos fechar, né, o vlog essa semana com Chalk Hill. Vocês viram aí qual foi o saldo da semana de leitura. Foi uma semana muito eficiente. Tinha muito tempo que eu não tinha uma semana tão eficiente de leitura, mas foi uma semana que eu tive que deixar outras coisas de lado, que eu faço durante a semana normalmente também, que é me dedicar a escrever e tal. Eu tava numa semana que eu não tava afim de escrever, tava afim de ler. E é assim que eu vivo ultimamente, semanas para escrever, semanas para ler, e assim eu vou indo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele não tenha ficado imenso e cansativo, que eu não tenha 2 horas de material para editar. Eu acho que é isso. Vou tentar fazer outro vlog desse, sei lá, mês que vem. Me digam se vocês gostam desse estilo de vlog, se vocês gostam desse estilo de vídeo. Se vocês gostarem, eu repito esse vlog, tento fazer 2 vezes ao mês, pelo menos, enfim. Me digam aí o que vocês acham. Beijos, até a próxima.